Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro de 2020. O nosso tema de hoje é direcionado a todos nós, mas principalmente aos alunos do terceiro ano do curso de Aprendizes de Evangelho da Seara Bendita do turno da tarde, de todas as quintas à tarde. E o nosso tema de hoje é Brilhe a vossa luz. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, é Jesus. Quem nos conta é Mateus, no capítulo 5, versículo 16. E hoje eu resolvi iniciar o nosso estudo, que aliás nós estamos falando do Palavras de Vida Eterna, no capítulo 13, Recados do Meu Coração, o capítulo Brilhe a vossa luz, né? E Fonte Viva, capítulo 105, tá bom? E nós vamos fazer um apanhado de tudo isso e vamos falar sobre Brilhe a vossa luz. E eu quero começar hoje com o Divaldo Pereira Franco, em Faces da Violência, o 6º simpósio do Paraná. E ele nos conta que Deus palpita em amor em suas obras. Ele nos conta que através da ciência foi descoberto um pequeno pontinho, né, que eles chamam de ponto de Deus, entre os dois lobos frontais aqui bem no cérebro, que acende em luz quando estimulado sonoramente com uma palavra em diversos idiomas. Deus, Brahma, Rama, Jeová, Jesus. Gente, independentemente de se a pessoa é ateu, agnóstico ou indiferente, ela se ilumina. Olha que interessante. Todos submetidos ao teste de topografia com emissão de positron produzirão a mesma luminescência nos terminais neuronais. Queridos, é Deus palpitando em amor em todas as obras da sua criação, se fazendo luz dentro de nós mesmos. E o que é luz? Qual é a função da luz? Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, ele diz que luz tem a função para alumiar. A palavra alumiar significa revelar aquilo que se achava oculto. Então você entra no local, tá tudo escuro, você não vê. Mas quando você acende a luz, aí você enxerga tudo, então não é mais oculto. E a cada semana, nós vamos aumentando aqui, digamos, os nossos watts em luz, através de Jesus, o nosso Rabboni. Você sabe, né? Eu já falei, Rabboni é o mestre de todos os mestres e era assim que Jesus era chamado lá atrás, nos anos longínquos da sua estadia aqui conosco na Terra, né? Ele continua conosco, mas não mais em corpo físico, né? Mas sim corpo espiritual, em sua luz, né? Em seu amor. Muito bem, a cada semana nós estamos aglutinando as ideias de amor no nosso coração à medida que nós vamos estudando e aprendendo, né? Porém, gente, o mero conhecimento da vida espiritual não nos coloca por si só no rol de pessoas iluminadas, não é verdade? A gente não pode confundir conhecimento com experiência. É extremamente importante nós termos a vivência, né? Isso é fundamental. O ser humano já tem 2000 anos, 2020 anos, né, de evangelho. Por isso, gente, a gente já não é mais uma criança espiritual, né? Depois de Jesus aqui entre nós. Tá lá no livro Recados do Meu Coração, Bezerra de Menezes, através de José Carlos de Luca, que diz exatamente isso, que nós não somos mais crianças espirituais. Os milagres de hoje em dia, eles estão mais por conta da nossa transformação. A nossa transformação individual, né? Mais do que por intervenção de alguma força espiritual, como acontecia naquela época, né? As curas, etc. Então, gente, nós já estamos com as luzes acesas. Lembra daquela frase? O cego é aquele que caminha no escuro depois das luzes acesas? Quer dizer, já está tudo claro e a gente continua cego, tateando nas mesmas coisas, nos mesmos sentimentos, nos mesmos pensamentos, nas mesmas posturas, não é verdade? Jesus esteve presente
diz lá Miramês no seu livro Cristos, né? Ele fala que Jesus esteve presente no parto cósmico de todos aqueles, né, que nasceram, que vieram, que iniciaram esse planeta. Ele é o nosso guia espiritual há bilhões de anos, antes mesmo desse planeta sequer existir. Ele já tinha sido determinado, direcionado para ser o governador do planeta Terra, né? E aí, lá no Miramês e no livro O Sublime Peregrino de Ramatiz, ambos comentam que Jesus desceu lá do seu altiplano, ou seja, lá em cima da espiritualidade maior. Ele tomou um corpo visível aos nossos olhos, e isso foi muito difícil, porque ele teve que sentir o peso de uma redução cósmica, ou seja, dos seus valores íntimos que eram de anjo, né? E abriu os braços a todos nós, né? O rebanho do seu amor. Pois é. Mas você sabia que para que o mestre pisasse aqui no chão do mundo, né? Isso foi tão difícil e nós ainda até hoje não entendemos esse amor imperceptível totalmente aos nossos sentidos. Nós não temos noção do que foi preciso para Jesus estar entre nós. Ele viveu entre nós aqui 3 décadas, né? Exemplificando o amor. E esse exemplo que ele viveu, ele não escreveu uma página sequer, né? Acabou os seus primeiros discípulos, né? Tornando isso em escrituras, em pergaminhos, que mais tarde foi transformada na Bíblia atual, né? Onde os homens escolheram 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente sabe disso, né? Tem vários outros evangelhos contados por outras pessoas, mas a Igreja Católica escolheu esses 4. Muito bem. Amigos, o saber é uma luz, né? E é uma luz que liberta. Buscar saber em todas as direções, eu digo intelectual, material, né? É muito bom, é impressionante para que nós caminhemos pela vida mais seguros, né? Porque nós, com o saber, nós podemos, por exemplo, agora, vamos dar um exemplo, no próprio vírus, né, que nós estamos passando da pandemia do Covid. Nós, à medida que vamos descobrindo, sabendo mais sobre o assunto, nós vamos nos libertando de algumas coisas que nós pensávamos que podia ser e vamos sentindo seguros para outras coisas. Então é importante, né? Por exemplo, nós estamos usando máscaras, né? Estamos tendo um distanciamento. Por quê? Porque nós vimos que quando a gente espirra, quando a gente tosse, né? O vírus, as gotículas de Fugue, que eles chamam, né? Vão sendo disseminadas. Aí descobrimos que aqui a 1,5 metro a pessoa pode ainda inspirar se não tiver com a máscara. Descobrimos que tipo de tecido de máscara. Vocês estão vendo como a luz liberta? A luz faz com que nós caminhemos mais seguros. Entendeu? Ótimo. Porém, gente, o nível que habitualmente esquecemos é o espiritual. Nós não estudamos sobre a nossa vida espiritual, sobre o que acontece conosco, qual a necessidade da mudança, da transformação, não é? Pois é, não podemos esquecer que do espiritual demanda todos os outros níveis da nossa vida. O desenvolvimento, o aprimoramento espiritual no nosso pensamento, consequentemente no nosso sentimento, e daí para a nossa ação e postura, faz toda a diferença. Né? Quando nós aprendemos a ser mais tolerantes, pacientes, amorosos, generosos, bondosos, né? O que acontece quando nós colocamos isso, estudamos, refletimos? Nós vamos agir de maneira diferente, o fluir, a liberdade para tudo que nós estamos caminhando. Pois é, posturas podem ser modificadas, o ambiente pode ser modificado quando nós começamos a compreender isso. Quando acendemos a luz aí do nosso quarto, né? Vamos supor, uma lâmpada de 100 watts ilumina tudo.
Se a gente acende lá aquele abajurzinho de 60 watts, fica aquilo na penumbra. E se você pega aquelas luzinhas de 15 watts, aí quase você não enxerga nada, não é verdade? Pois é. Vamos aproveitar esse entendimento para a gente fazer um simbolismo? Qual é a nossa luz? A gente sabe que cada um caminha segundo a sua própria luz. Quanto maior a luz, maior você está vendo o caminho que você está andando, e aí você vê obstáculos e você pode desviar, você pode se prevenir, certo? Entendeu o simbolismo? Muitas vezes a gente sai por aí reclamando que tropeçamos em obstáculos que podem ser pedras, pedrinhas, pedregulhos, buracos, montanhas. Gente, qual é a nossa luz que não nos permite muitas vezes enxergar uma montanha? Pois é. Por isso a necessidade cada vez mais de nós refletirmos sobre o amor, iluminando a nossa mente, o nosso espírito, o nosso sentimento, para que a gente não saia por aí, né, tropeçando em montanhas e caindo em abismos e precipícios. João nos conta, né, que Jesus disse o seguinte, no capítulo 8, versículo 12, João, tá? Mas é Jesus que fala. O que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque o que ele nos ensinou, que é amar ao próximo como a si mesmo, é fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Isso traz luz na sua vida, porque você e as pessoas que convivem com você vivem mais felizes. As coisas caminham corretamente, tudo flui mais leve, né? Jesus também disse, tá lá em Mateus, aí quem conta é Mateus, tá? Capítulo 5, versículo 12. Vós sois a luz do mundo. Ele mesmo diz, nós somos a luz do mundo. Nós podemos brilhar, trazer luz para um ambiente em que as pessoas estão discutindo, brigando. Quando alguém conta para você uma maledicência, quando alguém fala mal de uma pessoa, você pode trazer luz para aquele momento. Olha, ela fez isso, mas vamos olhar outras coisas que ela fez de positivo? Vamos nos assegurar de que essa pessoa também pode mudar, assim como você está querendo mudar também? Será que ela não merece um voto de confiança como você gostaria de ter um voto de confiança? Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Quando nós, né, começamos a olhar a necessidade de preservar o mar, a água, os animais, o ar que respiramos, entendeu? A luz vai trazendo o entendimento, a compreensão, a responsabilidade pelas próprias escolhas, né? Certamente que nós podemos entender que o mestre não colocou palavras ao vento quando ele disse essas frases, né? Porque tudo realmente depende de escolhas. E para nós escolhermos, nós precisamos ter objetivo na nossa vida. Você tem objetivo na sua vida? Será? Ou você só tem objetivo na tua área profissional? Nas contas que você vai pagar, você tem um planejamento, mas você tem planejamento para você mesmo, para a sua mudança, para a sua transformação? Eu gosto sempre de lembrar daquela historinha da Alice do País das Maravilhas, em que a Alice está diante de dois caminhos, né, uma bifurcação, e aí tem uma árvore ali e aparece o sorriso, depois vai se materializando um gato rosa com listras, acho que é violeta, né? E aí a Alice pergunta para ele, né? Aliás, os psicólogos agora vão dizer que esse gato é o nosso inconsciente, né? Que vai aos poucos, quando nós vamos tomando consciência dele, vai se materializando. Então, Alice ali, diante, né, desse gato, tá na árvore, ela pergunta, qual o caminho que eu devo seguir? E o gato responde, isso depende. E ela, de quê? De onde você quer chegar, disse o gato. Aí ela, tanto faz, né? E aí ele responde, então, qualquer caminho serve. Aí ela retruca, não, pode ser que um desses caminhos não leve a lugar nenhum, né? Aí ele responde sabiamente, menina, todos os caminhos levam a algum lugar.
não é verdade? Por isso a importância de você ter objetivo para os caminhos que você está escolhendo, não só na sua vida profissional, familiar, mas principalmente, gente, para o seu caminho espiritual. Paremos, analisemos aonde nós estamos, para onde nós queremos ir, né? Se você quer ir para o norte, não pode pegar a estrada que vai para o sul. Por isso é importante você ter objetivo, ter planejamento. Não somos mais crianças espirituais, né? Lembra aquela frase? Vou repetir de novo. Cego é aquele que caminha no escuro depois das luzes acesas. Acendeu uma luzinha aí em você? Porque é importante esse entendimento, né? Você tem objetivo? Paulo nos pede numa carta para Efésios, no capítulo 5, versículo 9, que nós venhamos a proceder como filhos da luz. Pois é. Sensibilizados agora, aguçados pelo amor do Cristo. Cristo sendo um sol, e todo sol ele fecunda, né? Fecunda lá a terra, as sementes para crescer uma árvore, para dar frutos, né? Vamos lembrar que Jesus é um sol que fecunda as nossas almas. E aí, à medida que nós vamos refletindo, nós podemos ver que a cada semana vão surgindo para nós um infinito de possibilidades. Possibilidade de servir ao próximo. Essa é a forma de nós brilharmos a nossa luz, de nós nos aprimorarmos, de nós educarmos a nossa palavra, os nossos sentimentos, né? O Pai, ele vem nos suprindo ao longo da história da humanidade com amigos espirituais que vêm vivenciar o amor. E aí traz para nossas existências a luz que precisamos toda vez que na história do planeta as sombras alastraram. Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tem tantos outros que não são nem das áreas religiosas, né? Mas de outras áreas que trouxeram a luz para espantar as sombras. E seria tão bom que nós não nos virássemos, né, de costas para a luz. Diz assim, eu tenho uma frase que eu anotei aqui que diz assim: se deres as costas à luz, nada mais verá do que a tua própria sombra. Zao Kindi. Muito interessante, muito bonito, né? Pois é, o convite de hoje, queridos, é exatamente para isso. É como se Deus, né, irradiasse luz sem intervalos para nos lembrar que, abre aspas, o fruto da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Será que somos frutos da luz, como diz, né, Paulo naquela carta para Efésios? Nós somos filhos da luz? Será que nós temos convites? Né? Então busquemos, amigos, a luz da vida, sendo homens ou espíritos dotados de amor. Muito bem. No livro Cristos, que eu tinha falado, né, Miramês, através de João Nunes Maia, ele tem um capítulo que ele fala assim: o homem dotado de luz da vida é um homem afável. Você sabe o que é afável? É um homem delicado, amável, bondoso em todos os seus gestos. Ele diz também que é um homem sereno, ou seja, tranquilo, manso em todas as suas atividades. Ele diz que um homem dotado de luz da vida, a boca não fere ninguém. Ele respeita os direitos dos outros, não exige nada para si mesmo e confia nas possibilidades alheias, ou seja, não está sempre com o pé atrás, né, diante das pessoas. Respeita o direito dela de abraçar a religião que ela quiser, né, o caminho que ela escolher, né, não exige nada para si quando vai ajudar ao próximo, entende? Gente, que a nossa inteligência jamais venha oprimir os outros a fazer o mesmo. Cada um tem o seu momento de desabrochar. Enfim, a missão da luz qual é? É clarear caminhos, não é? E a sua mensagem, quando ela clareia os caminhos, traz para as pessoas a segurança de onde elas estão caminhando. Traz conforto, né?
alegria, tranquilidade àqueles que caminham com ela. Pois é, a luz, diz ele no livro Fonte Viva, o Emmanuel, nosso querido Emmanuel, ele diz que a luz não argumenta. Por quê, quando, se devo, não devo, se merece ou não merece. Olha como ele diz, a luz não argumenta. Ela esclarece, ela socorre, ela ajuda e ilumina. Então, amigos, com essa frase de Emmanuel, vamos brilhar a nossa luz através da bondade, através do perdão, da tolerância, da compreensão, da honestidade, da educação, do trabalho, da disciplina, da obediência, da paz, da alegria, da fidelidade, da justiça, da ponderação, fraternidade, do entendimento, da renúncia, da piedade, da fé, da humildade, da esperança e coragem. Vocês percebem? Essas são as formas que nós podemos brilhar a nossa luz. É indispensável a nossa disposição de doar forças na atividade incessante do bem. Cristão, sem o espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Emmanuel, nessa página, nesse capítulo do Fonte Viva. Então, busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos, vivendo as virtudes vivas, que nós falamos há pouco, aumentando cada vez mais aquele azeite da nossa candeia, refletindo luz à nossa volta. E eu vou terminar com aquela frase: cego é aquele que caminha no escuro depois das luzes acesas. Espero que nós tenhamos todos acendido a luz dessas virtudes, desse entendimento, dessa compreensão, para que nós possamos, não ficar andando aí, tateando pelos caminhos da nossa vida. Que vocês tenham compartilhado, gostado, aprendido, como eu também aprendi nesse estudo, e que nós possamos estar juntos na semana que vem. Um beijo, saudades, abraços fraternos.